Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesta manhã de sábado, vivendo o nosso dia 15 de abril. Está oscilando o tempo, céu nublado, daqui a pouquinho aparece um sol tímido, mas não temos a previsão daquele sol, daquele calor, e também não temos aqui para Foz do Iguaçu a previsão de chuvas, e nós vamos em frente para falar justamente de energia, meu caro Paulo Bogli. Nós que somos a capital da eletricidade no Brasil, mas tem outras áreas também que estão se desenvolvendo e que serão talvez o combustível ou pelo menos o mote enérgico do futuro. Se desenvolvendo com muita força, diga-se de passagem, Moacir. Você colocou bem. Foz do Iguaçu, o exemplo disso é que Foz do Iguaçu recebe agora, do dia 18 ao dia 20, mais de 650 pessoas vindas de todas as regiões do país, da maioria dos estados brasileiros, mas também de países da América Latina e também de países europeus, para o 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás. Esse é o assunto, biogás, aliás, é o 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Biogás e biometano é um pouco que a gente vai entender agora na nossa entrevista. Isso. E também olhar essa possibilidade, essa nova matriz, né? A gente fala tanto de energia no país, a gente discute sobre essa transição energética, que é uma agenda aí da maioria dos países do mundo, e vamos pensar aqui como que a nossa fronteira, a nossa região, a nossa cidade está dentro desse mapa aí, certamente olhado por outros países. Então esse evento vai acontecer aí no começo da semana, e um pouco da programação, uma programação muito grande aí, com 12 horas de debates distribuídos aí em mais de 11 painéis, em pelo menos 11 painéis, Moacir, com especialistas, com investidores, com agentes do poder público aí, a fim de discutir o potencial do biogás e do biometano. Então, para a gente tratar desse assunto, a gente conversa agora com o Felipe Marques, ele que é diretor de desenvolvimento tecnológico do CBiogás, que opera, que funciona, que surgiu aqui em nossa cidade, aqui na nossa fronteira. Bom dia, Felipe. Obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. É um prazer enorme ter esse espaço aqui na Rádio Clube para conversar com os ouvintes de vocês, com a população de Foz, sobre o biogás e biometano, que a gente desenvolve já há mais de 10 anos aqui no oeste do Paraná, da região para o Brasil todo, para toda a América Latina, a gente tem desenvolvido projetos. São 10 anos, Felipe, como você colocou, dá para dizer que somos pioneiros aí nesse campo? Qual que é a nossa posição aí nesse processo de desenvolvimento do biogás e do biometano? Hoje o CBiogás é a principal referência técnica em biogás para a América Latina. Então, a gente desenvolve desde tecnologias a modelos de negócios, arranjos tecnológicos para colocar biogás em diferentes indústrias, para colocar o biogás a partir de diferentes substratos. Então, o CBiogás está estabelecido como a principal referência de biogás e biometano aqui para o país. Que legal. Para a gente, antes de entrar na programação, no objetivo aí do encontro que será no começo da semana aqui em Foz do Iguaçu, explica para a gente o que é biocombustível e, mais especificamente, o que é o biogás, para a gente entender a importância de todo esse processo e por que esse fórum acontece aqui em Foz do Iguaçu. Ótimo, deixa comigo, Paulo. Bom, a gente começa com o biogás. O biogás ele é resultado do processamento de resíduos ou substratos orgânicos em processos sem oxigênio, né? Então, em biodigestores, o que a gente chama de reatores anaeróbios. Quando a gente processa esses resíduos, a gente tem 2 produtos à disposição, o biogás e o digestato. O biogás é o produto gasoso, energético, e o digestato é o biofertilizante, é o digestato com alto valor agronômico que pode ser aplicado. Esse biogás, ele é um composto gasoso, o principal componente dele é o metano, que é o que confere a energia dele. E a partir do biogás a gente pode tirar o CO2 que está presente nele, né, e outras impurezas, e aumentar a quantidade de metano, ou seja, aumenta a quantidade de energia. Quando a gente faz isso, a gente tem um biocombustível regulamentado pela Agência Nacional de Petróleo, que é o biometano. Então o biometano ele tem aplicação equivalente à do gás natural. Então, qualquer aplicação que você vê gás natural sendo utilizado pode ser substituído pelo biometano.
um veículo a gás, por exemplo, que venha do Rio de Janeiro a Foz do Iguaçu em viagem, chega aqui, ele pode abastecer com biometano sem precisar fazer qualquer ajuste no carro. Então, equipamentos a gás natural funcionam da mesma forma utilizando biometano. Uma exigência hoje do mundo inteiro é uma energia limpa? Isso. O biogás é o único energético que tem pegada negativa de carbono, né? Então, como é o único energético que a gente tem somente se a gente trata resíduo. Então, ele começa a partir de um serviço ambiental. E se eu fizer o serviço ambiental mal feito, eu tenho biogás de baixa qualidade. Então, quando eu foco a minha matriz em biogás, né, quando eu foco em ter esse energético, eu tenho uma consequência ambiental positiva, porque é processando resíduos, é tratando resíduos que não teriam tanta qualidade em tratamento que eu obtenho o biogás. Então, uma cadeia de benefícios aí, tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Exatamente. Isso beneficia o pequeno produtor, que é um grande produtor, né, desse biocombustível? Como é que se encontram as pequenas propriedades, a agricultura familiar nesse processo, especificamente aqui na região oeste, onde vocês atuam, Felipe? Ok. O biogás é um energético bastante versátil, né? Então, a gente encontra nas pequenas propriedades ele sendo utilizado como fonte térmica, substituindo o gás de cozinha, por exemplo. Mas a principal aplicação que a gente vê aí na suinocultura, por exemplo, é na geração de energia elétrica. E tem se estabelecido parcerias entre os produtores e empresas para fazer compensação de energia. Vou dar um exemplo aqui. Uma rede de farmácias faz uma parceria com uma cooperativa de energia que coloca os projetos para rodar junto aos produtores. Então, a energia que esse produtor gera, coloca na rede da concessionária e a sobra, né, de energia, ela é compensada na conta de energia das farmácias, supermercados, lojas, etc. Então, isso tem permitido, tem estabelecido esses arranjos que são bem importantes. Então, os produtores encontram parceiros para investir e colocar o projeto de pé em locais, né, interessados, comércios que não têm condição de produzir a própria energia. Muito bem. Falando então do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Ele é resultado de uma construção coletiva, é isso? Quem está na organização desse evento? Qual que é o seu objetivo? Quem estará aqui em Foz do Iguaçu para esse encontro? O Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano ele é resultado de uma organização compartilhada entre o SEI Biogás, a Embrapa e a UX. Desde a 2ª edição, essas 3 instituições trabalham juntas para colocar o evento de pé, e são instituições que têm relações diferentes com o biogás, né? Então, com isso, a gente resulta numa programação bastante diversa e num evento que ele é muito respeitoso em termos das diversas aplicações, das diversas potencialidades. Então, ele funciona muito bem como um fórum, porque a gente encontra dentro desse grupo, desses 650, estudantes, pesquisadores, fornecedores de equipamentos, gestores públicos, diretores de empresas de energia, diretores de empresas de gás, transportadores, né? Nesse ano, a gente, numa parceria com a Scania, vem um caminhão a gás para cá para ser apresentado para o público. Então, diversos transportadores aqui do oeste do Paraná virão até Foz do Iguaçu para conhecer o caminhão a biometano, para avaliar quais são as possibilidades de começar a produzir biogás e biometano no agro do oeste do Paraná, para abastecer essa logística e a gente exportar não só carne, não só suíno, mas exportar sustentabilidade a partir do uso do biogás aqui no oeste do Paraná. Sustentabilidade e inteligência, né? Conhecimento agregado a isso, né, Felipe? Eu te pergunto, esse caminhão de carga transporta toneladas como os demais? Isso, um caminhão veículos? De carga normal, sem limitações em relação aos outros caminhões. Que interessante, hein? E a grade aí da programação, o que você destacaria para a gente, assim, entre os convidados, entre os temas que vocês enfocarão no 5º Fórum Sul-Brasileiro de
biogás e biometano? Assim, difícil eu destacar entre os 11 painéis, mas tem alguns pontos que são bastante relevantes. Um deles é vinculado à questão do biogás, da eficiência nos projetos de biogás. Então, os projetos de biogás eles têm melhorado em qualidade, tecnologia, processos para dar garantia de despacho. Então, entregam sempre a mesma quantidade de biogás, da mesma qualidade. Isso tem dado um valor industrial muito forte para o biogás. A gente vai ter um painel sobre o biometano e o gás natural, como usar juntos, porque eles são gases que não competem, eles é o que a gente chama de competição. Eles juntos fortalecem o mercado, então eles não competem entre si, mas eles ampliam o resultado das aplicações com gás, né? Então, regiões como a nossa, né, aqui no oeste do Paraná, que só teriam gás, aplicações com gás, o dia que o gasoduto chegassem, a partir de produção de gás localmente, regionalmente, passam a poder usar esse gás nas suas atividades industriais, de mobilidade, como um todo. Uma outra aplicação, um outro painel que eu gostaria de destacar é o de digestato, né, que é esse produto de alto valor agronômico que a gente tem nos projetos de biogás. O Brasil hoje importa mais de 80% de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, sendo que nitrogênio e fósforo estão sobrando no digestato. Então a gente está produzindo dentro de casa todo dia e comprando de fora. Então estabelecer lógicas mercadológicas para conseguir colocar ele como um produto é também um assunto que a gente vai tratar aqui no fórum. E nesse caso, especificamente, ainda o Brasil é submetido aí a lógicas externas, a acontecimentos externos, né, alheio às suas vontades, que podem até refrear ou dificultar o acesso a esses produtos que vêm de fora. Isso, como no caso de uma guerra agora, como a gente viu. Exatamente. A guerra na Ucrânia tornou urgente reduzir a dependência da Rússia em relação a fertilizantes, né? Então, produzir localmente fertilizante virou uma prioridade. E as aplicações com gás também ganharam força, né? Então, da mesma forma, a Rússia e a Ucrânia entregam muito gás para a Europa. Então, isso acendeu uma luz amarela para o mundo todo. E o Brasil é um país gigante, com inúmeras possibilidades, que pode trabalhar muito bem uma matriz energética para ampliar sua competitividade. Não só exportar, mas também se tornar um país cada vez mais sólido em termos de matriz energética e seguro para a produção de alimentos. Em termos de regiões, como é que está o Brasil? Qual que é a região mais desenvolvida que está adiantada nessa questão do pensamento do biogás? Hoje, o estado que mais produz biogás no Brasil é o estado de São Paulo, e o estado que mais tem plantas de biogás é Minas Gerais, né? O estado do Paraná vem em segundo lugar e o Paraná se destaca também. Paraná e Minas somados ultrapassam todos os outros estados em termos de número de plantas de biogás. E o oeste do Paraná é uma das regiões que também mais tem plantas de biogás. A gente tem 60 plantas de biogás em operação aqui no oeste. Até esse é um dos atrativos na programação do evento, né? Então, no dia 20, na quinta-feira, vão sair 5 ônibus do local do evento, transportando 200 pessoas para visitar 5 roteiros diferentes de plantas de biogás aqui no oeste do Paraná. Vão a Toledo, Ouro Verde do Oeste, São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Foz do Iguaçu. E tem uma questão também com relação aos governos, tanto municipal, estadual, governo federal, como é que está sendo essa penetração, buscando essa tecnologia para implantação? A gente sabe que o nosso oeste aqui é rico nessa questão, mas essa implantação gradativa pelos governos está acontecendo também? Essa busca de entendimento, pelo menos? Tem acontecido, e daí digo que a gente aqui no Paraná está numa posição privilegiada. A gente tem um governo estadual muito próximo da discussão de sustentabilidade, então a gente tem discussões muito boas com o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, com a Compagás, a Companhia de Gás do Estado, a Copel, a Companhia de Energia, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também ficam todos muito próximos dessa agenda de biogás e biometano para o Estado. Então, a questão regulatória, a gente está muito, muito perto de estabelecer o marco legal do biogás aqui para o Estado do Paraná numa posição muito mais sólida de incentivo.
O Paraná tem um programa que é referência para o Brasil todo, o Renova Paraná, para incentivar a geração de energia em produtores rurais. Então, o estado do Paraná lidera essa agenda nesse resultado de diálogo entre o governo do estado, as suas agências e o mercado, né? Então, tem avançado muito bem. Ô Felipe, o fórum reunirá aí essas 650 pessoas, 650 participantes de todo o Brasil praticamente, desses países também da América e da Europa. Qual que é a importância do evento para esse relacionamento no setor, no segmento de biogás? Para troca de experiências, contatos, né? Relacionamento mesmo. Qual que é a importância do evento nesse sentido? O principal resultado do evento, nosso principal objetivo com o evento é dividir experiências e ter contato com novas tecnologias, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de aplicar biogás, a gente tem um funil que a gente chama, que é viabilidade técnica, viabilidade financeira e aderência a um modelo de negócio. Então, quando você conhece experiências que outras pessoas estão tendo, outras instituições estão tendo similares à sua, você traz luz para o teu problema, para o teu projeto. E são inúmeros os arranjos tecnológicos para se produzir biogás e se gerar valor com biogás. Então, não dá para trabalhar por tentativa. É importante usar referências para fazer isso. Então, o fórum ajuda muito nisso. A gente, inclusive, para essa edição, a gente ampliou o tempo da feira de negócios, né, dos coffee breaks e de almoço, para justamente que as pessoas tenham mais espaço para dialogar, mais espaço para conversar e trocar cartões e trocar especialmente experiências. No caso do C-Biogás, tem alguma experiência ou algumas experiências assim em vista, pensando na sua perspectiva de negócio, de desenvolvimento, que vocês querem consolidar ou ampliar aqui durante o evento? Sim, o C-Biogás, muito alinhado com essa questão de conexões, o principal assunto que a gente vai tratar no evento é o Biogás Clube, é um clube de negócios voltado para biogás, onde a gente estabelece conexão direta entre empresas que podem cooperar para colocar projetos de biogás e biometano de pé. Ele já existe? Está em Constituição? Ele já existe. A gente vai ter um stand no evento para falar sobre esse assunto. Ele já existe há um ano. São mais de 40 empresas já no Biogás Clube, de todos os portes do Brasil todo. Mas em termos de tecnologias, o Oeste já entregou muito para o Brasil, né? Uma informação que eu gosto de trazer é que a geração distribuída que todo mundo conhece hoje pela solar, né, que hoje é normal você encontrar um painel solar em cima de uma casa. Se popularizou. Isso começou em São Miguel do Iguaçu num projeto da Itaipu Nacional com o C-Biogás e o PTI. Né? Então, o primeiro projeto que trabalhou geração distribuída foi aqui do oeste do Paraná, em São Miguel do Iguaçu, a Granja São Pedro, né, da família Colombari. E 10 anos depois, a gente colocou o primeiro projeto de microgrid lá. Microgrid basicamente é o que acontece. Quando falta energia da companhia de energia, ele faz um ilhamento de um pedacinho da rede de distribuição de energia e a rede de biogás, ali, aquele gerador a biogás, entrega energia para os vizinhos. Essa é uma agenda muito forte para a produção de hidrogênio verde no Brasil, para garantias de energia limpa para quem está produzindo hidrogênio verde no Brasil. E produção de qualidade, né? Que há uma demanda, principalmente no campo, né? Por soluções energéticas de qualidade, né? Exatamente. Quer dizer que o que era um desafio para a geração de energia naquela época se chamava de alternativas, né? Hoje já não são mais porque avançaram tanto. Virou um case para resolver talvez o que era o principal gargalo, que era a distribuição, né? Isso. Se dominava como produzir energia, mas ainda se tinha muitas interrogações de como fazer essa energia circular, ser distribuída, né? Esse case em São Miguel do Iguaçu, então,
ajudou a fomentar o que a gente vê hoje na energia solar. Exatamente, porque o Brasil é um país que sempre olhou para grandes centrais de energia, né? Então eu preciso produzir muita energia num sistema integrado nacional, né? E para suprir a demanda nacional. Então a geração distribuída trouxe a questão de qualidade regional, a possibilidade de produzir regionalmente a energia, e você vai resolvendo os problemas localmente a hora que você toma entendimento, você já o teu problema nacional é menor porque você já resolveu muita coisa localmente. Inclusive podendo talvez resolver uma equação que a gente sempre vê, né, comentários de pessoas. A gente vive numa cidade que temos a maior produtora de energia do mundo, mas que a energia é cara, ou que às vezes falta luz, ou a energia elétrica não é de qualidade, né? Isso se deve exatamente porque, né, a gente está interligado a um sistema no Brasil inteiro. Então essa energia vai alimentar, vai abastecer aí os grandes centros urbanos, né? Nesse processo, né, do qual o biogás faz parte, entre outras fontes como a solar, a gente consegue atender mais localmente, né? Exatamente. E até eu gosto de dizer que, embora a energia elétrica gerada em Itaipu vai direto para outras regiões, Itaipu coloca muita energia através de projetos aqui na região, né? Então, através do Parque Tecnológico Itaipu, através do SEI Biogás e das suas iniciativas, né? Então, quando a gente olha para onde chegou a geração distribuída, hoje a gente tem potência instalada a mesma potência, mais do que a potência de Itaipu. Então dá para dizer que a própria Itaipu incentivou a instalação de uma segunda Itaipu distribuída no Brasil inteiro, né? Então, porque investiu nessa tecnologia lá atrás, e é claro que os agentes de mercado entraram e criaram toda essa robustez, fornecedores de todo mundo vieram para o Brasil e consolidaram, né? Isso não foi feito sozinho. Muito bem. Conforme o atual diretor-presidente do lado brasileiro aqui da Itaipu Binacional, o Enio Verri, né, nesse microfone aqui, a atual gestão vai investir muito, né, nessa transição energética, aí, inclusive com foco no hidrogênio verde, né? São palavras dele de apostar muito aí no desenvolvimento de pesquisas, né, que a Itaipu será uma indutora aí desse processo, como já vem sendo em relação a outras tecnologias que você mencionou aqui. Felipe, em relação à formação de novos profissionais para a área, para a qualificação também dos profissionais que já estão atuando nesse segmento, especificamente do biogás e biometano, de que forma que esse fórum, se é que ele contribui, pode colaborar para essa formação, para essa qualificação de profissionais para o setor? O fórum ele ajuda a reduzir a assimetria de informação, né? Ou seja, ajuda todo mundo a ficar nivelado em relação ao que dá para fazer, o que não dá para fazer com biogás, por que a tecnologia funcionou para aquele resíduo, não funcionou para outro resíduo, por que o vizinho produz mais biogás que eu. As pessoas começam a conseguir entender essas diferenças. Mas a questão de capacitação é o ponto que une, é um dos pontos que unem as três instituições, né? Então, a Embrapa tem treinamentos na área de biogás, a Universidade de Caxias do Sul tem treinamentos envolvendo a parte de produção de biogás, o SEI Biogás tem treinamentos específicos para biogás, também em ensino à distância e presencial. Então, existe uma demanda muito grande do mercado, então a gente tem visto vagas para operação de plantas de biogás ficarem 4 meses, 6 meses abertas e não encontrarem técnicos para fazer essa operação. Então a gente tem corrido aí atrás de conseguir formar cada vez mais técnicos para conseguir operar essas plantas, né? Então é uma reação que a gente tem que fazer, uma responsabilidade que a gente tem enquanto instituição do setor, é entregar técnicos para fazer frente a essa demanda de mercado. Uma demanda crescente. Crescente, bastante crescente. Felipe, para a gente concluir a nossa conversa, esse bate-papo bastante esclarecedor e também que abre, né, muitas
muitas janelas aí, né, Moacir, para a gente olhar o futuro desse setor, desse segmento. Gostaria que você encerrasse a entrevista contextualizando e explicando um pouco mais sobre o C-Biogás aqui, que atua aqui em Foz do Iguaçu. Você contou para a gente que ele surgiu lá há 10 anos dentro de um projeto do PTI, com apoio da Itaipu Binacional, mas hoje ele ganhou vida própria, né? Que ente é esse, o C-Biogás, como que ele opera, e com que recursos opera e que objetivos ele tem aí num futuro médio e de longo prazo dentro do segmento do biogás e biometano. Legal. A história do C-Biogás, ela se mistura com a história do biogás no Brasil, né? Então, o C-Biogás foi crescendo e se desenvolvendo como centro, conforme o biogás e o biometano foram crescendo e se desenvolvendo no Brasil, né? Então, nos primeiros projetos a gente falava só de produzir biogás para gerar energia elétrica. Depois a gente começou a usar o biogás para energia térmica, né, substituindo lenha em caldeiras. Depois o biogás como sendo processado a biometano, né, refinado a biometano para aplicações de mobilidade. E hoje a gente tem um projeto rodando para a produção de querosene de aviação a partir de biogás. Então, o C-Biogás está posicionado justamente para dar apoio para a tomada de decisão. Então, empresas, instituições que estão colocando projetos de biogás, querem entender onde investir em projetos de biogás, encontram no C-Biogás uma instituição que consegue dar clareza para essa tomada de decisão. E a gente também capta muito recurso para fazer para inovação, né, para as novas aplicações. Então a gente está numa agenda forte de produção de metanol também a partir de biogás, né? Então do próprio hidrogênio, né? Porque o metano é CH4. Então a gente tem 2 moléculas de hidrogênio a cada molécula de metano. Então a gente pode fazer um processo que chama reforma e pega o metano e produz hidrogênio a partir do metano. Então o C-Biogás se posiciona assim, desenvolvendo essas novas tecnologias e dando segurança para a tomada de decisão. Então o C-Biogás não vende biodigestores, não vende geradores, não vende sistemas de refino de gás, só que a gente dá todo o suporte para a tomada de decisão e conecta com as instituições de mercado para entregar os melhores projetos. Então a gente está envolvido em projetos no Brasil e na América Latina. A gente hoje opera recursos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, da ANP, Agência Nacional de Petróleo, do FINEP, né? Recursos do Fundo Global de Meio Ambiente num contrato com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e recursos da GIZ, né, do governo alemão, que a gente também captou nesse caso para esse querosene de aviação, né? Sobre isso, então, agora sim a última pergunta: em que estágio que está esse estudo para o uso do biogás como combustível aéreo de aviação? Né, a gente tem aqui Foz do Iguaçu, Paraná, né, Moacir? Claro que o Brasil inteiro sente esse mesmo peso, né? Sempre atribui aí ao preço do querosene a alta dos valores da passagem, né? A falta de assento, né? Porque as companhias têm que fazer vários arranjos, né? Em que pé está a questão do combustível de aviação a partir dessa tecnologia? Em que momento que se deslumbra já poder usar esse tipo de material nos aviões, né? Um prazo, um período assim que a gente possa fazer essa substituição, se é que dá para mensurar isso agora? Para a gente falar de uma escala industrial do biogás, do querosene de aviação a partir de biogás e hidrogênio verde, a gente tem bastante tem bastante chão aí, entre 5 anos, provavelmente entre 5 e 10 anos para conseguir entrar com isso em escala industrial. E isso deve se desenvolver especialmente no interior, porque o que encarece hoje o grande custo não é abastecer em Guarulhos, em Congonhas, no Santos Dumont, é abastecer em Manaus, em Boa Vista, onde o querosene custa muito em transporte, além do custo da molécula, né? Então, produzir localmente também vai conseguir ampliar resultados e vai ter impactos positivos aí em relação ao custo de passagens também, né? A gente deve ver o metanol participando muito mais rápido
do que o querosene de aviação como um produto a partir de biogás, né? Hoje o Brasil parou de produzir metanol em 2016 e no último ano o Brasil importou 250 milhões de dólares em metanol, especialmente usado no biodiesel e na indústria madeireira também, na indústria moveleira, e o Paraná importou metade. Então o maior consumidor de metanol do Brasil hoje é o estado do Paraná. Então quando a gente fala que a gente está num estado que está olhando muito forte para a questão de produção local e ter toda essa demanda aqui, a gente tem, é simples a gente entender que o caminho para produzir metanol a partir de biogás no Paraná está cada vez mais curto. Legal, assim desejamos. A gente agradece muito Felipe Marques, diretor de desenvolvimento tecnológico do CBiogás, trouxe aí todas as informações, não só sobre essa tecnologia, sobre esse ramo, essa possibilidade de negócios, Moacir, mas também explicou aqui da programação do 5º Fórum Sul Brasileiro, que traz aí investidores e mentes, né, que atuam nesse segmento para discutir biogás e biometano aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado, Felipe. Volte sempre quando tiver novidades aqui. A Clube está de portas abertas para receber o projeto, o CBiogás e tudo o que representa aí para essa cadeia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Moacir, pelo espaço e aos ouvintes da Rádio Clube pela oportunidade de falar de biogás para vocês. Legal. Bom evento aí. Marco Zero, onde tudo começa.